Lei número 6.880 dispõe sobre o Estatuto dos Militares. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: Estatuto dos Militares, Título 1, Generalidades, Capítulo 1, Disposições Preliminares, Artigo 1º. O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativas dos membros das Forças Armadas. Artigo 2º. As Forças Armadas essenciais à execução da política de segurança nacional são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica e destinam-se a defender a pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei e a ordem. São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e dentro dos limites da lei. Terceiro, os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da pátria e são denominados militares. Parágrafo 1º. Os militares encontram-se em uma das seguintes situações. Alínea A. Na ativa. Inciso 1. Os de carreira. Inciso 2. Os temporários incorporados às Forças Armadas para prestação de serviço militar obrigatório ou voluntário, durante os prazos previstos na legislação que trata do serviço militar, ou durante as prorrogações desses prazos. Inciso 3. Os componentes da reserva das Forças Armadas, quando convocados, reincluídos, designados ou mobilizados. Inciso 4. Os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva. Inciso 5. Em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o serviço ativo nas Forças Armadas. Alínea B. Na inatividade. Inciso 1. Os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Armadas e percebam remuneração da União, porém sujeitos ainda à prestação de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização. E, inciso 2, os reformados, quando tendo passado por uma das situações anteriores, estejam dispensados definitivamente da prestação de serviço na ativa, mas continuem a perceber remuneração da União. Inciso 3. Os da reserva remunerada e, excepcionalmente, os reformados, que estejam executando tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Armada. Parágrafo 2º. Os militares de carreira são aqueles da ativa que, no desempenho voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade assegurada ou presumida ou estabilidade adquirida nos termos da alínea A, inciso 4 do caput do artigo 50 desta lei. Parágrafo 3º. Os militares temporários não adquirem estabilidade e passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas, após serem desligados do serviço ativo. Artigo 4º. São consideradas reserva das Forças Armadas. Inciso 1. Individualmente, a linha A, os militares da reserva remunerada e, a linha B, os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização para ativa. Inciso 2º. No seu conjunto, a linha A, as polícias militares e, a linha B, os corpos de bombeiros militares. Parágrafo 1º. A Marinha Mercante, a Aviação Civil e as empresas declaradas diretamente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade, efeitos de mobilização e de emprego, reserva das Forças Armadas. Parágrafo 2º. O pessoal componente da Marinha Mercante, da Aviação Civil e das empresas declaradas diretamente relacionadas com a segurança nacional, bem como os demais cidadãos em condições de convocação ou mobilização para ativa, só serão considerados militares
quando convocados ou mobilizados para o serviço das Forças Armadas. Artigo 5º. A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades e princípios das Forças Armadas, denominada atividade militar. Parágrafo 1º. A carreira militar é privativa do pessoal da ativa, inicia-se com o ingresso nas Forças Armadas e obedece às diversas sequências de graus hierárquicos. Parágrafo 2º. São privativas de brasileiro nato as carreiras de oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Artigo 6º. São equivalentes as expressões nativa, dativa em serviço ativo, em serviço nativa, em serviço, em atividade ou em atividade militar, conferidas aos militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar ou considerada de natureza militar, nas organizações militares das Forças Armadas, bem como na Presidência da República, na Vice-Presidência da República, no Ministério da Defesa e nos demais órgãos quando previstos em lei ou quando incorporados às Forças Armadas. Artigo 7º. A condição jurídica dos militares é definida pelos dispositivos da Constituição, que lhes sejam aplicáveis, por esse Estatuto, e pela legislação que lhe outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem deveres e obrigações. Artigo 8º. O disposto nesse Estatuto aplica-se no que couber, inciso 1, aos militares da reserva remunerada e reformados, inciso 2, aos alunos de órgão de formação da reserva, inciso 3, aos membros do magistério militar, inciso 4, aos capelães militares. Artigo 9. Os oficiais generais nomeados ministros do Superior Tribunal Militar, os membros do magistério militar e os capelães militares são regidos por legislação específica. Capítulo 2 do ingresso nas Forças Armadas. Artigo 10. O ingresso nas Forças Armadas é facultado mediante incorporação, matrícula ou nomeação a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei e nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Parágrafo 1º. Quando houver conveniência para o serviço de qualquer das Forças Armadas, o brasileiro possuidor de reconhecida competência técnico-profissional ou de notória cultura científica poderá, mediante sua quiescência e proposta do ministro da força interessada, ser incluído nos quadros ou corpos da reserva e convocado para serviço na ativa em caráter transitório. Parágrafo 2º. A inclusão, nos termos do parágrafo anterior, será feita em grau hierárquico compatível com sua idade, atividades civis e responsabilidades que lhe serão atribuídas nas condições reguladas pelo Poder Executivo. Artigo 11. Para matrícula nos estabelecimentos de ensino militar destinados à formação de oficiais da ativa e da reserva e de graduados, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudiciais ou perigosas à segurança nacional. Parágrafo único. O disposto neste artigo e no anterior aplica-se também aos candidatos ao ingresso nos corpos ou quadros de oficiais, em que é exigido o diploma de estabelecimento de ensino superior, reconhecido pelo Governo Federal. Artigo 12. A convocação em tempo de paz é regulada pela legislação que trata do serviço militar. Parágrafo 1º. Em tempo de paz, e independentemente de convocação, os integrantes da reserva poderão ser designados para o serviço ativo em caráter transitório e mediante aceitação voluntária. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior será regulamentado pelo Poder Executivo. Artigo 13. A mobilização é regulada em legislação específica. Parágrafo único. A incorporação às Forças Armadas de deputados federais e senadores, embora militares e ainda em tempo de guerra, dependerá da licença da Câmara respectiva. Capítulo 3. Da hierarquia militar e da disciplina. Artigo 14. A hierarquia e disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com grau hierárquico. Parágrafo 1º. A hierarquia militar é a
ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações dentro de um mesmo posto ou graduação. Se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Parágrafo 2º. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Artigo 15. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 16. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica das Forças Armadas, bem como correspondência entre postos e as graduações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, são fixados nos parágrafos seguintes e no quadro em anexo. Parágrafo 1º. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por ato do Presidente da República ou do Ministro da Força Singular e confirmado em carta patente. Parágrafo 2º. Os postos de almirante, marechal e marechal do ar somente serão providos em tempo de guerra. Parágrafo 3º. Graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. Parágrafo 4º. Os guardas-marinha, os aspirantes a oficial e os alunos dos órgãos específicos da formação de militares são denominados praças especiais. Parágrafo 5º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos corpos, quadros, armas, serviços, especialidades e subespecialidades são fixados separadamente para cada caso, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica. Parágrafo 6º. Os militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cujos graus hierárquicos tenham denominação comum, acrescentarão aos mesmos, quando julgado necessário, a indicação do respectivo quadro, arma ou serviço, e, se ainda necessário, a força armada a que pertencerem, conforme os regulamentos ou normas em vigor. Parágrafo 7º. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo com as abreviaturas respectivas de sua situação. Artigo 17. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico ou correspondente é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei. Parágrafo 1º. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou incorporação, salvo quando estiver taxativamente fixada outra data. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, havendo empate, a antiguidade será estabelecida. Alínea A. Entre militares do mesmo corpo, quadro, arma ou serviço, pela posição na respectiva escala numérica ou registros existentes em cada força. Alínea B. Nos demais casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior, se ainda assim subsistir a igualdade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, a data de praça e a data de nascimento para definir a procedência, e neste último caso, o de mais idade será considerado o mais antigo. Alínea C. Na existência de mais de uma data de praça, inclusive de outra força singular, prevalece a antiguidade do militar, que tiver maior tempo de efetivo serviço na praça anterior ou nas praças anteriores. A linha D. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especificamente enquadrados nas letras A, B e C. Parágrafo 3º.
Em igualdade do posto ou de graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inativa. Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou de graduação, a precedência entre os militares de carreira na ativa e os da reserva remunerada ou não que estejam convocados é definida pelo tempo de efetivo serviço no posto ou graduação. Artigo 18. Em legislação especial regular-se-á: inciso 1. A precedência entre militares e civis em missões diplomáticas ou em comissão no país ou no estrangeiro e, inciso 2. A precedência nas solenidades oficiais. Artigo 19. A precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Inciso 1. Os guardas-marinha e os aspirantes a oficial são hierarquicamente superiores às demais praças. Inciso 2. Os aspirantes da Escola Naval, os cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras e da Academia da Força Aérea, e os alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do Instituto Militar de Engenharia e das demais instituições de graduação de oficiais da Marinha e do Exército são hierarquicamente superiores aos suboficiais e aos subtenentes. Inciso 3. Os alunos de Escola Preparatória de Cadetes e do Colégio Naval têm precedência sobre os terceiros sargentos, aos quais são equiparados. Inciso 4. Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, quando fardados, têm precedência sobre os cabos, aos quais são equiparados. Inciso 5. Os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a eles são equiparados, respeitada, no caso de militares, a antiguidade relativa. Capítulo 4 do cargo e função militares. Artigo 20. Cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo. Parágrafo 1º. O cargo militar a que se refere este artigo é o que se encontra especificado nos quadros de efetivo ou tabelas de lotação das Forças Armadas, ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Parágrafo 2º. As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas. Artigo 21. Os cargos militares são providos com pessoal que satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação atingidos para o seu desempenho. Parágrafo único. O provimento de cargo militar far-se-á por ato de nomeação ou de determinação expressa da autoridade competente. Artigo 22. O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação e até um militar nele tome posse, ou desde o momento em que o militar é exonerado ou que tenha recebido determinação expressa da autoridade competente, ou deixe e até que outro militar nele tome posse, de acordo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo anterior. Parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos militares cujos ocupantes tenham: a linha A, falecido; a linha B, sido considerados extraviados; a linha C, sido feitos prisioneiros; e a linha D, sido considerados desertores. Artigo 23. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar. Artigo 24. Dentro de uma mesma organização militar, a sequência de substituições para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são as estabelecidas na legislação ou regulamentação específicas, respeitadas a precedência e a qualificação exigidas para o cargo ou o exercício da função. 5. O militar ocupante de cargo da estrutura das Forças Armadas, provido em caráter efetivo ou interino,
observado o disposto no parágrafo único do artigo 21 desta lei, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei. Parágrafo único. A remuneração do militar será calculada com base no soldo inerente ao seu posto ou à sua graduação, independentemente do cargo que ocupar. Artigo 26. As obrigações que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em quadro de efetivo, quadro de organização, tabela de lotação ou dispositivo legal, são cumpridas como encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade, militar ou de natureza militar. Parágrafo único. Aplica-se no que couber a encargo, incumbência, comissão, serviço ou atividade militar ou de natureza militar o disposto nesse capítulo para cargo militar. Título 2. Das obrigações e dos deveres militares. Capítulo 1. Das obrigações militares. Seção 1. Do valor militar. Artigo 27. São manifestações essenciais do valor militar. Inciso 1. O patriotismo, traduzido pela vontade inabolável de cumprir o dever militar e pelo solene juramento de fidelidade à pátria, até com o sacrifício da própria vida. Inciso 2. O civismo e o culto das tradições históricas. Inciso 3. A fé na missão elevada das Forças Armadas. Inciso 4. O espírito de corpo, orgulho do militar, pela organização onde serve. Inciso 5. O amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida. E, inciso 6. O aprimoramento técnico profissional. Seção 2 da Ética Militar. Artigo 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância dos seguintes preceitos de ética militar. Inciso 1. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. Inciso 2. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Inciso 3. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes. Inciso 5. Ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados. Inciso 6. Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico, e também pelo dos subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum. Inciso 7. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Inciso 8. Praticar a camaradagem e desenvolver permanentemente o espírito de cooperação. Inciso 9. Ser discreto em suas atividades, maneiras e em sua linguagem escrita e falada. Inciso 10. Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza. Inciso 11. Acatar as autoridades civis. Inciso 12. Cumprir seus deveres de cidadão. Inciso 13. Proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular. Inciso 14. Observar as normas de boa educação. Inciso 15. Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar. Inciso 16. Conduzir-se mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Inciso 17. Abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Inciso 18. Abster-se na inatividade do uso das designações hierárquicas. A linha A, em atividades político-partidárias. A linha B, em atividades comerciais. A linha C, em atividades industriais. A linha D, para discutir ou provocar situações pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-se
uso de natureza exclusivamente técnica e devidamente autorizado, e, a linha E, no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da administração pública. Inciso 19. Zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo obedecer os preceitos da ética militar. Artigo 29. Ao militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte da administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista, em sociedade anônima ou por cotas de responsabilidade limitada. Parágrafo 1º. Os integrantes da reserva, quando convocados, ficam proibidos de tratar nas organizações militares e nas repartições públicas civis, de interesse de organizações ou empresas privadas de qualquer natureza. Parágrafo 2º. Os militares da ativa podem exercer diretamente a gestão de seus bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo. Parágrafo 3º. No intuito de desenvolver a prática profissional, é permitido aos oficiais titulares dos quadros dos serviços de saúde e de veterinária o exercício de atividades técnico-profissional no meio civil, desde que tal prática não prejudique o serviço e não infrinja o disposto neste artigo. Artigo 30. Os ministros das forças singulares poderão determinar aos militares da ativa da respectiva força que, no interesse da salvaguarda da dignidade dos mesmos, informem sobre a origem e a natureza dos seus bens, sempre que houver razões para que recomendem tal medida. Capítulo 2 dos deveres militares. Seção 1. Conceituação. Artigo 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que ligam o militar à pátria e ao serviço, e compreendem essencialmente: inciso 1. A dedicação e a fidelidade à pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas, mesmo com o sacrifício da própria vida. Inciso 2. Culto aos símbolos nacionais. Inciso 3. A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias. Inciso 4. A disciplina e o respeito à hierarquia. Inciso 5. O rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens. E, inciso 6. Obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Seção 2 do Compromisso Militar. Artigo 32. Todo cidadão, após ingressar em uma força armada, mediante incorporação, matrícula ou nomeação, prestará compromisso de honra, na qual afirmará a sua aceitação, consciente das obrigações e dos deveres militares, e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Artigo 33. O compromisso do incorporado, do matriculado e do nomeado, a que se refere o artigo anterior, terá caráter solene e será sempre prestado sob a forma de juramento à bandeira, na presença de tropa ou guarnição, formada conforme as dizeres estabelecidos nos regulamentos específicos das Forças Armadas, e tão logo o militar tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante das Forças Armadas. Parágrafo 1º. O compromisso de guarda-marinha ou aspirante a oficial é prestado nos estabelecimentos de formação, obedecendo o cerimonial ao fixado nos respectivos regulamentos. Parágrafo 2º. O compromisso como oficial, quando houver, será regulado em cada Força Armada. Seção 3. Do comando e da subordinação. Artigo 34. Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de que o militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização militar. O comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, em cujo exercício o militar se define e se caracteriza como chefe. Parágrafo único. Aplica-se
a direção e a chefia da organização militar no que couber o estabelecido para comando. Artigo 35. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada das Forças Armadas. Artigo 36. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. Artigo 37. Os graduados auxiliam ou complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprego de meios, quer na instrução e na administração. Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no comando de elementos subordinados, os suboficiais, os subtenentes e os sargentos deverão impor-se pela lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-se-lhe assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, das regras do serviço e das normas operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas, e a manutenção da coesão e do moral nas mesmas praças em todas as circunstâncias. Artigo 38. Os cabos, taifeiros mores, soldados de primeira classe, taifeiros de primeira classe, marinheiros, soldados, soldados de segunda classe, taifeiros de segunda classe são essencialmente elementos de execução. Artigo 39. Os marinheiros recrutas, soldados recrutas, soldados de segunda classe constituem os elementos incorporados às Forças Armadas para a prestação de serviço militar inicial. Artigo 40. Às praças especiais cabe a rigorosa observância das prescrições nos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Parágrafo único. Às praças especiais também se assegura a prestação do serviço militar inicial. Artigo 41. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.